Bem-vindo ao meu canal, Padre Marcos Maria dos Santos. Nós vamos meditar o Evangelho desse quarto domingo do tempo comum. Então, todos comigo, desde já eu convido você a dar seu joinha, dar seu like, você depois a repassar, divulgar para mais pessoas que você conheça. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos nesse quarto domingo do tempo comum, aqui chamado de tempo ordinário em outros países, cuja cor litúrgica é o verde, que simboliza a esperança. E durante este tempo comum, esse grande tempo de 34 semanas, nós vamos contemplar Jesus em seu ministério público. Nós vamos contemplar Jesus naquilo que vem a ser a sua doutrina, os seus ensinamentos e também os seus milagres, principalmente, podemos assim dizer. Muitas das vezes, a nossa relação com Jesus, aqui é necessário nós realmente verificarmos nossa relação com o Senhor. Nós o temos, e assim é a fé da igreja, como um da Trindade. Então, portanto, Jesus é nosso Deus. Sendo Deus, Jesus ele é adorado. Né? Jesus é adorado e adorável. Jesus é o nosso Salvador porque ele vem nos salvar dos nossos pecados e vem nos dar a possibilidade de irmos para o céu, principalmente, evidentemente, depois da nossa morte. Jesus é o nosso Senhor quando nós abrimos nosso coração e nós nos deixamos nortear por Jesus, tendo Jesus como aquele que domina, o dominus da nossa vida, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Deus. Mas há uma outra dimensão, e essa é a dimensão que os evangelhos vêm nos colocar, que Jesus como mestre. Como mestre, ou seja, aquele que vem nos ensinar algo. Evidentemente que esse ensino dele, primeiramente é a verdade, né? No mundo que relativiza tudo, no mundo que vem dizer que a verdade não existe, e dentro desse axioma, a verdade não existe, você já faz uma verdade, né? Então você já está proclamando uma verdade. Se eu falo que a verdade não existe, estou dizendo então que existe uma verdade que é paradoxal, afirmando o contrário. Pois bem, a verdade, ela não é meramente uma doutrina, a verdade é uma pessoa. Quando nós vamos ver lá em João capítulo 14, versículo 6, Jesus vem dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando nós vamos vendo, por exemplo, o diálogo que Jesus tem lá na sua paixão, durante a sua paixão, em João, no Evangelho de João, no capítulo 19, Pôncio Pilatos, procurador romano, pergunta para Jesus: quia veritas est? Que é a verdade? Jesus silencia. Silencia porque é como se ele dissesse para Pilatos: Pilatos, você não está escutando só a verdade, você está vendo a própria verdade diante de você e você não está reconhecendo. Mas esse Deus, ele veio nos ensinar um modus vivendi, ele veio nos ensinar uma doutrina, ele veio nos ensinar um ensinamento. Aqui está a beleza de tudo isso. É muito bonito, aqui o padre abre um parênteses, por exemplo, na vida do padre Pio da Peltratina, São Padre Pio, que exerceu seu ministério, ele morreu, se eu não me engano, em 1968, exerceu seu ministério em San Giovanni Rotondo, no sul da Itália. Dizia que quando o Padre Pio escutava o Evangelho, ou ele lia o Evangelho na missa, ele chorava. E perguntava para o padre: por que tu choras? Ele dizia:
porque é um Deus que fala conosco. É um Deus que fala conosco. E agora há pouco escutamos o evangelho do chamado Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. É muito interessante que esse é um grande, podemos dizer assim, é um núcleo dentro dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, tirando a parte do evangelho de João, esses 3 evangelhos que são chamados de sinóticos, nós temos aqui um núcleo da pregação de Jesus sintetizado justamente nesse Sermão da Montanha. Que nós vamos ter duas narrativas desse Sermão da Montanha. Nós vamos ter Mateus, capítulos 5, 6 e 7, e nós vamos ter depois Lucas, um resumo desse sermão que está em Lucas, no capítulo 6, versículo 20 a 26. Então, Mateus 5, 6, 7 e depois Lucas, no capítulo 6, versículo 20 e 26. Em Lucas há uma variação, porque Mateus nos apresenta 9 bem-aventuranças, enquanto Lucas nos apresenta 4 chamados bem-aventuranças e 4 ais de Jesus, 4 queixas de Jesus, né? Mas o evangelho que nós estamos agora meditando, esse evangelho largo, é tão largo, esses 3 capítulos, podemos dizer, tão densos também, que vai ser repartido. Nós estamos no 4º domingo do tempo comum e nós vamos acabar de escutar, de ler e de meditar o Sermão da Montanha quando for lá para o 9º domingo do tempo comum. Nós estamos no 4º, falta então 5. Durante 5 domingos nós vamos estar escutando o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, ele vem nos abrir assim: vindo Jesus a multidões, subiu ao monte e sentou-se. Aqui está uma alusão, nos recorda Ratzinger, justamente Jesus de Nazaré, quando ele fala do ministério público de Jesus, que Jesus é apresentado pelo evangelista Mateus como o novo Moisés. É um novo Moisés que traz a nova Torá. Ele vem trazer a Torá eterna. Ele é a própria Torá. Mas assim como Moisés subiu do Monte Sinai, a gente conhece esse relato que está lá em Êxodo, quando o povo de Deus é libertado, o povo de Deus, aqui estou falando dos hebreus, são libertados por meio de Moisés do Egito, da terra de Misraim, que viviam oprimidos pelo faraó. E aí nós temos todos os relatos dos 10 castigos até a última praga, que é a morte dos primogênitos, pelo anjo exterminador, pelo anjo da morte, quando nós temos, propriamente dito, a Páscoa, né? E a ordem que Deus deu para que a Páscoa fosse celebrada pelos judeus todos os anos, né? Até o final do mundo, como de fato acontece. E aí Moisés atravessa o Mar Vermelho, juntamente com o povo hebreu, chega do outro lado, e vai subir no Monte Sinai, e no Monte Sinai, depois de 40 dias e 40 noites, ele recebe a Torá, ele recebe a lei, né? Ele recebe a lei nas 2 tábuas de pedra. Então Deus escrevendo a sua lei, Deus dando ordens para o homem como o homem deve viver, na sua relação com ele e na sua relação também com os irmãos, ou seja, na sua relação com a sociedade. É muito interessante que muitas vezes, até mesmo dentro da nossa sociedade brasileira, por que as coisas andam tão mal, né? Porque as nossas leis muitas vezes não espelham a lei de Deus. Essa que é a verdade. Existe uma ordem natural das coisas, existe a chamada lei natural das coisas. Mas com o pecado, o homem como que não pôde justamente ler com tanta nitidez essa lei natural. Daí que foi necessário uma revelação externa para que nós pudéssemos nos pautar. Então, quando a gente lê lá, amar a Deus sobre todas as coisas, não colocar o nome de Deus em vão, guardar o sábado, no nosso caso de cristãos, o domingo, rapaz e mãe, não matar, não adulterarás, não roubar, etc., não mentir, não levantar falso testemunho, nós vemos isso que é uma moral que foi escrita no coração do homem, mas que foi explicitada justamente por Deus, por meio de Moisés, no Antigo Testamento, escrevendo em tábuas de pedra. Agora, Jesus, o novo Moisés, ele traz para nós essa lei em plenitude, ele vem trazer para nós justamente essa lei, não mais escrita em tábuas de pedra, mas que deve ser escrita no nosso coração pelo fogo do Espírito Santo. Não mais numa lógica do talião, do dente por dente, olho por olho, mas na lógica do amor. E aí ele começa a ensinar os seus. Nós vamos vendo na vida de Jesus que Jesus ele gastava muito tempo ensinando as pessoas, ensinando a verdade.
Porque o homem e a mulher, mais do que ter fome de Deus, eles têm fome da verdade. Aqui eu gosto muito, convido vocês a procurarem, eu acredito na sua santidade de vida. Está sendo resgatado dos Estados Unidos para o Brasil o venerável Futou Shin, né? Um bispo muito santo, que foi auxiliar de Nova York, de New York, nos Estados Unidos, foi bispo auxiliar durante a década de 50, se eu não me engano também 60, e depois ele foi bispo de Rochester. E Venerável Futou Shin, ele dizia assim, né, o homem tem fome de Deus, mas Deus tem sede do homem. Então essa procura entre o coração do homem que procura a Deus e Deus que vem encontrar o próprio homem, que tem sede do homem, querendo encontrar com o homem. Então, quando Deus dá a sua lei, é como aquele dono do carro, né? O fabricante do carro, perdão, dono do carro não, o fabricante. Então, você comprou um carro, você comprou qualquer coisa, um computador que seja, vem um manual, né? Um manual de como que funciona aquilo que você comprou. Podemos dizer que essa lei de Deus, esses mandamentos da lei de Deus, eles vêm ser esse manual de felicidade, principalmente, primeiramente para o homem. E depois para o homem vivendo na sua individualidade e o homem vivendo, então, na sua sociabilidade, vivendo com os outros, com os demais, em sociedade. O nosso Senhor, ele vem fazer esse sermão da montanha, usando essa expressão, a moda oriental, né? Ele usa a palavra ashrei. Ashrei, em hebraico, significa feliz. Feliz foi traduzido por bem-aventurado no português, bem-aventurado, né? De blessed em inglês também, na tradução inglesa eu estava pesquisando aqui, blessed, então no sentido não só de bem-aventurado, mas de abençoado. Então Jesus está falando bem-aventurado, feliz, na tradução do grego, até abrindo, né? O primeiro bem-aventurado são os pobres do espírito, makarioi, então makarios, aquele que é feliz, aquele que justamente é beato, né? Do latim beatus, aquele que tem a verdadeira bem-aventurança dentro de si. E aí nós vamos vendo que justamente essa felicidade, ela não segue a lógica do mundo. Quando a gente lê aqui já no primeiro, nas 9 bem-aventuranças, Mateus nos apresenta 9 bem-aventuranças ligadas uma na outra. Né? Quando ele diz Makarioi, oi, Pitokoi, Topneumatiroi, Auton, Estin, Re, Basileia, Tom Arion, bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, bem-aventurado aqueles que têm a Deus como seu apoio. Né? Tinha essa categoria dentro do antigo Israel chamado Anavim Ruá, né? Os pobres de Javé, os pobres de Deus. Então, aqueles que não tinham o apoio humano, então somente Deus poderia encontrar o seu apoio, o seu refúgio, somente Deus poderia encontrar a sua riqueza. As 3 categorias do antigo Israel, o órfão, o pobre, né? O órfão, a criança, o pobre e a viúva, só em Deus poderia encontrar o seu apoio. Bem-aventurados os pobres. Porque na verdade todos nós somos pobres. Mesmo os ricos são pobres. Se falta Deus, falta tudo. O que não é Deus é mentira. Como diz Chesterton, né? O que não é Deus é mentira. O que não é Deus não existe. Porque só Deus dá a verdadeira existência, só o Senhor dá a verdadeira existência, dá a verdadeira sustentabilidade para cada um de nós. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ser o consolo, o paráclitos, né? Consolação, paráclitos do grego. Então, Deus que vem nos consolar. Quantas vezes nós temos problemas e nenhum ser humano pode nos ajudar? Quantas vezes a gente vive essa situação, não? E as pessoas cansam uma da outra. Né? Quando a gente tem um problema, dou exemplo, né? Alguém perdeu um familiar, alguém está passando um problema, aí você procura um amigo, esse amigo te escuta pacientemente 1 vez, 2, 5, chega uma hora que ele não aguenta, está enchendo o saco, já está pesado, né? Como diz aqui na Espanha, está pesado. E aí a gente vai percebendo que só Deus pode nos consolar, só o Senhor. Né? Claro que as pessoas são instrumentos, claro que nós nos consolamos mutuamente, nos escutando, quando eu abro meu coração, quando eu partilho a minha dor, isso para mim, de uma certa forma, é um anestésico espiritual. Mas somente Ele pode me dar a consolação. É mais ou menos como aquela situação de quem está dentro do poço. Quem está dentro do poço,
aqui eu faço uma comparação, uma analogia, só tem lodo, tem água, quanto muito uma lama, ele olha para a parede, tudo fechado. Quem está dentro do poço só tem uma alternativa, é olhar para o alto, olhar para cima, olhar, né, para riba, olhar para cima e lá encontrar consolação. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Nosso Senhor vem dizer que aquele que tem a mansidão dentro do seu coração vai ter a posse da terra. Claro que aqui Jesus fala do sentido escatológico, do reino que virá, ou seja, do reino que ele transformará, como nos diz então, como está na segunda carta de Pedro, como está também no Apocalipse, este novo céu, esta nova terra que Jesus, quando vier em sua glória, renovará essa terra marcada, como diz Paulo em Romanos, que geme nas expectativas do parto. Nosso Senhor Jesus Cristo continua: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quantas vezes nós vemos que a injustiça é a marca desse mundo? A marca desse mundo que se rege pela lógica do demônio, pela lógica do príncipe deste mundo, pela lógica da nossa carne, pela lógica do egoísmo, cada qual só procurando seus próprios interesses. E aí acontece a injustiça. Se a justiça dá a cada qual aquilo que lhe é devido, se a justiça é tratar os iguais como iguais, os desiguais como desiguais, na proporção da sua igualdade ou desigualdade, nós vamos vendo na nossa própria vida que muitas das vezes nós padecemos injustiças e que também nós somos protagonistas promovendo injustiças. E aí Deus, ele vem dizer: eu farei justiça, porque só ele é o justo juiz. Aqui está também a dimensão quando a gente pensa na nossa morte, quando fazemos o nosso exame de consciência e pensamos, sim, no momento exato da minha morte eu me encontrarei com aquele que de fato me conhece. Eu me encontrarei com aquele que me conhece mais do que eu me conheço a mim mesmo. Porque as pessoas, meus irmãos, minhas irmãs, elas nos interpretam, as pessoas não nos conhecem, né? Na verdade, nem nós nos conhecemos, não é verdade? Porque a gente vai percebendo que muitas das vezes falta essa unidade na nossa vida fragmentada, do qual nós temos essa existência. Quanto mais nós vamos vivendo, a gente vai percebendo cada momento que a gente teve de existência, a gente tinha uma cabeça, a gente tinha uma atitude. Ao mesmo tempo que mantemos, podemos assim dizer, a nossa identidade pessoal, mas ao mesmo tempo, contraditoriamente, paradoxalmente, nós vamos vendo que nós fomos mudando. E aquele único que tem essa visão holística, essa visão integral, é o próprio Senhor. Então, o Senhor vem dizer que aqueles que têm fome e sede de justiça, ou seja, cometendo injustiça contra mim, eu poderei encontrar nele a justiça a ser realizada. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançaram misericórdia, né? Então, todos nós necessitamos da misericórdia, porque somos miseráveis. E aqui, o que é a misericórdia? Como dizia Santo Agostinho, esse encontro entre o miserável, né, com o misericordioso, que é o próprio Deus. Então, a misericórdia, este amor de cima para baixo, o amor daquele que é o justo, o juiz, aquele que me ama e aquele que é o amado, objeto do seu amor, a sua criatura querida, que somos nós. Então, se nós somos misericordiosos, ele vai nos tratar como nós tratamos os demais. Então, em outro momento, Jesus vai falar: perdoereis e serão perdoados. Se não perdoeis, não sereis perdoados. A gente não fala isso no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. A tradução original é: perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. A palavra dívida tem até um peso maior do que ofensa, né? Principalmente para o ouvido dos judeus. Bem-aventurados porque promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Promover a paz, promover a concórdia, não ser caso de discórdia, assim como onde há a paz, há o Espírito Santo, onde há divisão entre o diabo, entre o divisor, Satanás. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, bem-aventurado, os puros de coração, porque verão a Deus. Então, aqueles que têm o seu coração purificados, o coração aqui como símbolo dos sentimentos e da razão, como a lente de um óculos que é purificada das suas manchas, você vê melhor. Aqueles que têm o coração puro podem
enxergar Deus em todas as coisas. Nosso Senhor Jesus Cristo vem continuar. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí ele vem como que arrematar isso, né? Poder concluir essa bem-aventurança com a nona: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Jesus, ele vem falar que ser perseguido por causa da justiça, em realidade ser perseguido por causa dele. Nós deveríamos nos exultar, ser felizes. Não quando somos perseguidos por causa dos nossos pecados. Uma coisa é a gente ser perseguido por causa dos nossos pecados, porque cometemos loucuras. Outra coisa é sermos perseguidos por causa dele. Quando a gente vê os santos, quanto que os santos se alegravam quando sofriam por Jesus. Quando lemos as atas dos mártires, até causa-nos espanto diante da morte violenta. Eles se alegravam, né? Se alegravam diante da morte violenta que poderiam sofrer, a expectativa de se encontrar com o Senhor, de se identificar com Ele. E aqui, a título de curiosidade, até o padre fala como há um grande exegeta, um grande biblista, J. Jeremias, e ele teve essa experiência. Ele era protestante, estudioso da Bíblia, porque o texto original está em grego, né? Há uma discussão se Mateus foi escrito em grego ou aramaico, né? Uns dizem que foi aramaico, outros dizem que foi em grego, a última versão. Então não se tem muito bem claro, né? Porque a cada momento se tem uma descoberta, cada tese de doutorado, pós-doutorado que se fazem, aí um levanta uma tese que vai derrubando a tese anterior, né? Mas vamos ficar com a tradição que foi escrita em aramaico, como diziam os santos padres, né? Bom, J. Jeremias, ele tinha feito essa experiência de pegar os textos em grego e vertê-los para o aramaico, que era a língua que Jesus falava. Então ele disse, bom, os evangelhos têm uma tradução, eu vou tentar reverter esse processo para a língua do Senhor. Ele descobriu que existia uma métrica, que existia uma musicalidade, existia um ritmo. Então nós podemos imaginar, e J. Jeremias ele fala isso, tanto nos discursos de Jesus quanto nas parábolas que Jesus falava. Então essas nove bem-aventuranças que nós agora há pouco escutamos, na realidade, elas, além de ser esse núcleo da pregação de Jesus, dessa nova lei, e ao mesmo tempo dessa lógica dele, da lógica messiânica dele, que é totalmente antagônica à lógica do mundo, que diz que felizes são os ricos, felizes são os poderosos, que felizes os que dominam, felizes aqueles que são violentos, aqueles que se impõem, né? Aqueles que perseguem, não que são perseguidos. A gente vai vendo que Deus tem um outro olhar e que a mentalidade de Deus não é uma mentalidade do mundo, mas também existe nessa pregação que agora há pouco escutamos uma poesia. Existe uma poética, né? Ele descobriu isso, até um ritmo, uma melodia, uma musicalidade, de forma que os ouvidos que escutaram 2000 anos atrás puderam repetir, puderam guardar no seu coração e puderam transcrever com maestria, iluminados pelo Espírito Santo, no caso São Mateus, para a sua comunidade, para que eles pudessem realmente introjetar esses valores do reino de Deus, esses valores do Evangelho. Aqui está o núcleo do Evangelho, a boa notícia, e que nós devemos lutar para viver, meus irmãos. Fora disso, é tudo mentira e ilusão. A nossa vida deve ser iluminada pelo Evangelho. O Evangelho aqui não é só a pessoa de Jesus, mas a doutrina, a boa nova, aquilo que ele veio trazer, aquilo que ele veio falar, aquilo que ele veio nos ensinar, de forma a nós cumprirmos, a nós vivermos, para sermos primeiramente agradáveis ao Pai, agradáveis a Deus, e depois já podemos experimentar como o sabor do céu, o sabor dessa nova vida, dessa nova existência, dessa vida eterna que ele veio prometer, este reino de Deus que começa dentro do coração daqueles que abrem seu coração para Jesus. Esse Basileia Tutão, esse reino de Deus. O reino de Deus acontece onde Deus reina. Que o Deus eterno, todo-poderoso, nos abençoe e nos guarde, por intercessão da Virgem Maria, Deus Pai, Filho e Espírito Santo,
desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém.